E aí galera, beleza? Esse é o nosso sétimo vídeo referente ao software GXOrcs 3, tá? E nesse vídeo nós vamos ver operações matemáticas, tá? O modo que a gente vai estar utilizando de operações matemáticas é o modo de valores inteiros, tá? O que seria valores inteiros, André? Valores inteiros é aquele valor que ele não tem vírgula nem ponto, ok? É aquele valor, por exemplo, do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. São números inteiros, ok? A gente não tem a quebra daquele valor. Beleza? E a gente sabe que nas operações matemáticas a gente tem aquela parte que soma, aquela parte que diminui, aquela que multiplica e aquela que divide, tá? Então aqui a gente vai ter essas quatro formas de fazer cálculo, tá? E a gente chama isso, tá, de operações matemáticas, tá? Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, é clicar duas vezes aqui em qualquer área em que você queira criar esse bloco, tá? E a gente vai digitar a palavra ADD. A palavra ADD vem de adição, ok? Então a gente vai dar um OK. Dando um OK, a gente criou um bloco aqui, ó, que é um bloco de adição, ok? Esse bloco ele é de números inteiros, pelo fato de a gente criar ele apenas como ADD, e ele é de 16 bits, ok? Ou seja, ele tem um limite de valor que a gente pode fazer o cálculo dentro dele, tá? Em outro vídeo eu vou estar mostrando para vocês uma referência de registro, tá? Então nesse vídeo em específico, referente a registros, eu vou estar mostrando para vocês de como é que funciona o valor máximo que a gente pode trabalhar dentro de uma escala de 16 bits e de 32 bits, ok? Beleza, então. Então aqui a gente tem três áreas dentro desse bloco, tá? Sendo que duas dessa área aqui vai ser os valores que a gente vai querer fazer da adição. Por exemplo, a gente vai calcular esse quadrado aqui mais, né, esse outro, que vai me resultar no terceiro quadrado, ok? Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero somar o valor 2, tá? Mais o valor 3. E eu vou resultar, tá? Em esse outro quadrado. Esse outro quadrado, normalmente a gente trabalha como se fosse um registro, tá? Pois eu preciso escrever, tá? Nesse local. Então, vou chamar que esse registro vai ser meu registro D0, ok? Então, ó, eu tenho o valor 2 sendo somado ao valor 3, ok? Vai me resultar em um valor D0 igual a 5. Para que isso aqui possa funcionar, primeiramente a gente vai, beleza, criar uma memória aqui, ó, LDM 420, não, 400, tá? SM400, tá? Uma memória SM400, ok? Para que a gente possa estar utilizando essa linha e fazendo uma ativação dela, ok? Vamos fazer o nosso rebudial e vamos dar um OK aqui para fazer o scan. Então, dessa forma, o nosso CLP, né, o nosso software, na verdade, fez um scan do nosso programa para ver se havia algum erro. Não tendo erro, a gente pode entrar em modo de simulação, ok? A gente vai entrar em modo de simulação e ele já tem que fazer automaticamente, tá? Essa soma, essa adição. Então ele vai me resultar em um valor, que o valor no caso foi o valor 5, tá? Então 2 mais 3 é igual a 5. Então esse é um bloco de adição. Para os demais blocos funciona da mesma forma, tá? Então a gente vai sair aqui do modo online, né? Modo de simulação, ok? E a gente vai criar outros blocos, tá? Então, vamos criar outros blocos aqui. A primeira coisa que eu vou estar fazendo é criando, tá? Um LD SM, tá? 400, ok? E vamos criar um bloco de sub, que no caso é um bloco de números inteiros, ok? De subtração, ok? Da mesma forma que a gente configurou aqui em cima, a gente pode configurar embaixo. Só que a gente pode estar aproveitando o valor do registro aqui, ó. Por exemplo, eu quero pegar o valor do registro D0, então vou escrever aqui, ó. O valor de D0, ele vai ser subtraído, tá? Por exemplo, por um número. E eu quero que ele subtraia, por exemplo, pelo valor 1. E aí ele vai me resultar no valor, por exemplo, de um registrador D1. Ou seja, eu peguei o valor de uma adição, que eu fiz aqui uma adição, que me resultou no valor 5, ok? Eu peguei esse valor do registrador D0, que é igual a 5, e eu vou subtrair pelo valor 1. E aí eu vou escrever esse valor no registro D1. Ou seja, 5 menos 1, né? Vai me resultar no valor 4, ok?
Então vamos lá, ó. Vamos fazer um rebudial, que é compilar todo o nosso programa, e vamos entrar em modo de simulação, ok? Então dessa forma aqui, ó, ele já tem que me resultar no valor 5 aqui e no valor 4 aqui, pois aqui eu fiz uma adição entre 2 mais 3, que resulta no 5, e agora eu peguei o valor 5, que é do meu registrador D0, e subtraí pelo valor número 1, que aí me resultou uma escrita no registrador D1, beleza? Então vamos sair do modo de simulação e vamos fazer agora a parte de multiplicação. Eu posso dar um Ctrl C, tá? Um Ctrl V. E aqui a gente vai fazer aqui, ó, mu, escrever a palavra mu, tá? Então aqui é a mesma coisa dos outros itens citados acima, um valor, outro e o resultado, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, o resultado de D1, então vou escrever aqui, ó, olha, D1, vou multiplicar o D1, por exemplo, por 2. Eu sei que o valor que deu em D1 foi o valor 4, ou seja, o valor de D1, que é igual a 4 vezes 2, vai me resultar no valor em, por exemplo, em D2. Então eu vou escrever em D2. Vou compilar, tá? Vou entrar em modo de simulação, ok? Então aqui eu vou ter o resultado 5, 4 e 8, tá? Então a gente está fazendo vários cálculos pegando a parte do princípio, que foi o 2 mais 3. A gente pegou o resultado, foi fazendo outra fórmula. Pegou o resultado, foi fazendo outra fórmula. Beleza? E agora o que a gente vai fazer? Vai fazer o bloco de divisão, ok? Vamos sair do modo de simulação. Vou dar um Ctrl V, que eu já havia dado um Ctrl C anteriormente. E vou escrever a palavra div, ok? E da mesma forma a gente pode fazer a configuração. Vou pegar o valor do registrador 2, ok? Então, ó, D2, eu vou dividir o valor D2, tá? Por exemplo, por 4, ok? E ele vai me resultar num registrador D3, ok? Beleza? Então, vou compilar meu programa novamente. Toda vez que eu saio de modo de simulação, compilo e coloco em modo de simulação novamente, é exatamente para forçar a mente de vocês, que vocês sempre têm, toda vez que fizer uma alteração no programa de vocês, vocês têm que compilar, ok? Então, aqui a gente vai ter o resultado com o número 2, pois 8 dividido para 4 é igual a 2. Então, dessa forma, a gente fez as operações matemáticas, tá? Utilizando, tá? 4 blocos, tá? Que foi adição, subtração e multiplicação com divisão. E também a gente utilizou as funções dos registradores, tá? Foi onde a gente escreveu, né, esses valores, o valor de resultado, a gente pegou o valor de resultado de cada bloco e foi utilizando nos blocos seguintes, tá? Então isso aí é bem interessante, pois a gente aprendeu como é que funciona os blocos de adição, de subtração, multiplicação e divisão, e a gente aprendeu também como utilizar os registros, tá? A gente pode pegar o valor do registro e jogar em outro bloco. Dessa forma a gente aproveita, tá, esses valores para estar fazendo o cálculo. Então, esses blocos, tá, de operações matemáticas servem exatamente para quando você quer fazer operações, tá? Ou você quer pegar um valor de um resultado de alguma coisa, quer subtrair, multiplicar, dividir ou fazer uma adição. Beleza, galera? Então, para quem gostou, já deixa aquele like, compartilha, tamo junto, é nóis!